E aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro e nessa aula vamos estudar monômio. Você vai aprender o significado de um monômio, veremos exemplos de situações que representam e que não representam monômios. Você também vai entender quais são as partes de um monômio, como calcular o seu grau e também quando dois ou mais monômios são ou não são semelhantes. Também deixei aqui na descrição do vídeo um link com um exercício sobre esse conteúdo, ok? Vamos começar com a definição de monômio. A definição é a seguinte: é toda a expressão algébrica inteira representada por um número, por uma letra ou produto de números e letras. Bem, expressões algébricas é a forma que nós escrevemos um pensamento matemático usando números e letras, tá? Então, tudo isso daqui são expressões algébricas, beleza? Agora, expressão algébrica inteira são aquelas que você não tem letras no denominador nem dentro de um radical. Isso eu já expliquei na aula sobre expressão algébrica que está aparecendo aqui no card. Dando continuidade na definição de monômio, então veja que o monômio é toda expressão algébrica inteira representada por um número, então pode ser apenas um número, pode ser apenas uma letra ou então o produto, uma multiplicação entre os números e as letras. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos menos 2AB, isso daqui é um monômio. Por quê? Porque eu tenho um produto de número e letras aqui, tudo bem? E essa expressão algébrica, ela é inteira. Não aparece letra nem no denominador, nem dentro de um radical. Da mesma forma que eu tenho um número, que é 2/3, multiplicando pela letra x. Na realidade, aqui está multiplicando pela x e multiplicando por x de novo. É por isso que tem x ao quadrado. O outro exemplo, x multiplica y, multiplica z ao cubo. Então, esse z está se multiplicando 3 vezes, z vezes z vezes z. E aqui eu tenho apenas um número. O número 2 também representa um monômio. Agora, vamos ver exemplos de situações que não são monômios. 3 sobre x. Isso não é um monômio porque você tem uma expressão algébrica não inteira, ok? Essa expressão algébrica é chamada de expressão algébrica fracionária. Tem aqui uma letra no denominador. Aqui também não é um monômio porque essa expressão algébrica não é inteira. É uma expressão algébrica irracional. Você tem letra dentro de um radical. O último exemplo, da mesma forma, não é uma expressão algébrica inteira. Eu tenho aqui uma letra no denominador. Por esses motivos, estes exemplos não são monômios. Entendido? Agora vamos ver quais são as partes de um monômio. Um monômio pode ser dividido em duas partes. Ele tem um coeficiente e tem a parte literal. Então, neste exemplo, eu tenho 5xy². O coeficiente é o número que multiplica o x e a parte literal são as letras. Veja que esse 2 também entra na parte literal, porque esse 2 é só para indicar que o y está multiplicando por ele mesmo duas vezes. Então, aqui é como se eu tivesse y vezes y. Então, tudo isso é a parte literal. Vamos ver alguns exemplos aqui, onde eu preciso identificar qual é o coeficiente e qual é a parte literal. No primeiro caso, eu tenho 12x. Então, 12 é o coeficiente, ok? E x é a parte literal. No segundo exemplo, eu tenho menos xy. Veja que, aparentemente, não tem número aqui na frente, Então, toda vez que não tiver número, eu vou entender que tem um número 1 multiplicando, certo? Então, aqui é menos 1 vezes x vezes y. Logo, o coeficiente será menos 1 e a parte literal é o x e y. Aqui eu só tenho menos 3. Então, o coeficiente, obviamente, é o menos 3 e a parte literal não tem. Observação, se você não tem a parte literal, é como se a parte literal tivesse um zero no expoente. Porque quando eu tenho um zero no expoente, nós sabemos que sempre que elevamos a zero, isso aqui é igual a 1, 1 vezes menos 3 é o próprio menos 3. Beleza? Muito bem. Agora, vamos estudar o grau de um monômio. A definição é bem simples. O grau de um monômio é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Veja que o monômio ele tem letras, que são as variáveis. Então, para achar o seu grau, basta você somar estes expoentes. Olha só esse exemplo, 2xy².
O x, veja aqui em cima que não tem nada, tá? Quando não tiver nada, você entende que tem 1, tudo bem? Então, é x elevado a 1. Logo, eu vou somar o 1 aqui com 2. 1 com mais 2 é igual a 3. Logo, esse monômio ele é do terceiro grau. Esse outro monômio aqui, ó, 3,4 vezes y à sexta. Eu só tenho uma variável, e essa variável, seu expoente é 6. Logo, o monômio todo é do sexto grau. O próximo exemplo, eu só tenho o número 3. Então, o que acontece? Lembra da explicação que eu dei há pouco tempo? Onde eu disse que o número 3 também pode ser escrito como 3 vezes uma letra. Vou colocar qualquer letra aqui, ó. A elevado a 0. Ok? A elevado a 0 é 1. 1 vezes 3 é o próprio 3. Então, neste caso, quando você tiver apenas um número, o grau desse monômio vai ser 0. Tudo bem? Próximo exemplo. Menos AB. Menos AB, o expoente do A é 1, o expoente do B é 1, porque não aparece aqui, tá? Então, você vai somar 1 com mais 1, é 2. Logo, esse monômio será do segundo grau. Para finalizar a aula, vamos estudar um pouco agora sobre monômios semelhantes. Muito tranquilo também, ó. Monômios são semelhantes quando apresentam a mesma parte literal. Parte literal é a parte das letrinhas, a parte das variáveis. Então, o que você vai fazer? Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Tenho dois monômios e eu quero saber se eles são semelhantes. Observe as letrinhas. Eu tenho x, aqui eu tenho x. Aqui eu tenho y ao quadrado, aqui também eu tenho y ao quadrado. Logo, esses dois monômios são semelhantes. O segundo exemplo, eu tenho a ao quadrado, b ao cubo. Aqui também, ó, eu tenho a ao quadrado e b ao cubo. Veja que a ordem está diferente, mas não importa, tá? Logo, menos 4 ao quadrado b ao cubo é semelhante a b ao cubo vezes 7 vezes a ao quadrado. Eles têm a mesma parte literal, embora estejam organizados de forma diferente. Agora vamos ver exemplos de situações de monômios que não são semelhantes. Olha aqui, ó, 3xy ao quadrado e 5xy. Eles não são semelhantes. Por quê? Veja que aqui eu tenho y ao quadrado e aqui eu só tenho y elevado a 1. Tudo bem? Logo, eles não são semelhantes porque as suas partes literais são diferentes. Último exemplo, a mesma coisa. Z aqui, x aqui. Partes literais diferentes. Logo, os monômios não são semelhantes. Beleza? Espero que você tenha entendido esses conceitos aí sobre monômio. E não esqueça aí de acessar o exercício para treinar um pouco sobre esse conteúdo. Beleza? Eu fico por aqui e nos encontramos na próxima aula. Valeu!